Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Para quem não entende o que significa isso, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Ele diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Olha, essa carta que Jesus ditou para João escrever, o apóstolo João, ela pode ser interpretada de 2 maneiras. A primeira é para a congregação em geral, para a igreja toda. E a segunda interpretação também pode ser feita no sentido pessoal, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Pérgamo tinha muitos deuses, muitas religiões, porque ela fazia parte do Império Romano. E ali foi estabelecida uma igreja, um ponto de evangelização, uma célula. E foi instituído um bispo, chamado Antipas. No meio da perseguição contra a igreja, porque todos aqueles que se recusavam a fazer sacrifícios aos deuses romanos eram ou exilados, como foi o caso de João, que foi exilado para uma ilha deserta, a ilha de Patmos, onde ele recebeu a revelação do Apocalipse, ou então eram executados, como no caso desse bispo Antipas. Ele foi morto. Jesus fala: minha testemunha, meu fiel. Ele começa dizendo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas,
minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Muitas pessoas nasceram e foram criadas e ainda estão onde Satanás habita. Apesar de estarem na igreja, de terem entregue sua vida para Jesus, o ambiente familiar é tão difícil, são tantas brigas, tantos vícios, tantos desastres, tantas tragédias, tanta miséria, que ela pode muito bem dizer: eu estou onde Satanás habita. A igreja de Pérgamo estava onde Satanás habitava. Um rapaz na cadeia recebe a evangelização e se converte a Jesus, mas ele continua na cadeia. E todas as coisas que acontecem lá dentro, ele pode dizer: eu estou onde Satanás habita. Em determinados bairros ou no trabalho, onde a pessoa é tentada, provocada, constantemente, ela pode dizer: eu estou onde Satanás habita. Mas a decisão de continuar na fé ou não é da própria pessoa. Quer dizer que, apesar dessas pessoas da igreja de Pérgamo estarem onde Satanás habita, um lugar difícil, complicado para viver a sua fé, para praticar a sua fé, eles não negaram o nome de Jesus, ainda vendo seu bispo sendo executado, vendo seu bispo sendo morto. Eles mantiveram a sua fé, como ele diz aqui, que não negaram a sua fé. Conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda que o seu líder tenha sido executado, tenha sido morto. Mas logo ele vai e diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Bom, vamos falar primeiro no sentido de igreja. Em muitos lugares pratica-se a doutrina de Balaão. Balaão era um profeta, Balaque era um rei que queria destruir Israel, mas ele não podia, porque Israel era abençoado. Então esse rei contrata o profeta Balaão, paga um suborno para ele e diz: vai na montanha e amaldiçoa esse povo, porque se eles forem amaldiçoados eu posso vencer eles na guerra. E Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel, porque tinha a bênção de Deus, mas ele queria receber o suborno. Disse para Balaque: põe uma cilada que eles vão pecar, e pecando você derrota eles. Quem é que pratica a doutrina de Balaão dentro da igreja? Que põe cilada para o povo de Deus, para comer as comidas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. São aqueles que utilizam a igreja para trazer costumes do mundo e legalizar ou santificar os costumes do mundo, tornando eles religiosos. Vamos dar um exemplo claro.
A igreja é uma igreja de juventude, então tem muitos jovens, e sabe que jovem gosta de dançar, gosta de extravasar, e a igreja pensa, como que eu vou segurar esses jovens aqui na igreja, nesse carnaval? Quer saber? Vamos fazer um carnaval gospel. Vamos fazer um carnaval gospel. Um carnaval crente, só de crente. Então pega uma festa do mundo e traz para dentro da igreja, legalizando e dizendo assim, não, agora é para Jesus, então para Jesus pode. Para Jesus pode. Uma festa que estimula os sentidos, estimula as emoções, estimula a carne. E uma coisa leva a outra. Mas a igreja traz para dentro o carnaval gospel, traz para dentro a balada gospel. Então faz a baladinha, não para o jovem não ir para a balada do mundo, vamos fazer uma balada na igreja. Todo sábado à noite vai ter uma baladinha só com música de Jesus, mas eletrônica, para estimular a carne. Doutrina de Balaão. Pega o que não presta, introduz e faz as pessoas caírem numa cilada. Festa junina gospel. O dia de São João. Aí traz uma festa que é não só regional, mas é uma festa católica. Não é só cultural e regional, mas também católica. E ela traz essa festa para dentro da igreja evangélica, colocando ciladas. E muitos pastores têm sido usados como Balaão. Muitos ministros evangélicos têm sido usados como Balaão. A intenção deles não é má. Na verdade, a intenção deles é fazer as pessoas ficarem na igreja. Só que para eles, a palavra de Deus não é suficiente. Então ele quer que as pessoas fiquem porque faz festa, balada, carnaval. Em outras palavras, a pessoa, ela frequenta a igreja, mas o seu coração, a sua mente continua mundanos. Não acontece conversão. Ela fica na igreja porque diz, poxa, aqui é legal, é igual no mundo, aqui eu posso fazer tudo que eu faço lá, só que aqui eu adoro, canto, louvo, choro. Então vamos lá, levando para o lado de igreja, é isso aqui o Balaão. E o nicolaíta que diz aqui também, outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Aí você pergunta, que negócio é esse, doutrina dos nicolaítas? Bom, eles ensinavam que um homem podia ter 2, 3, 4 mulheres, quantas mulheres ele pudesse sustentar. Quer dizer que a pessoa podia ser crente, podia ser cristã, mas não precisava abrir mão da cultura do lugar onde eles viviam, onde um homem podia ter 2 mulheres, 3 mulheres. A doutrina dos nicolaítas era essa. Estava sendo introduzida na igreja a cultura de Pérgamo, a cultura daquele povo, a cultura grega. Era trazida e aceita, tolerada dentro da igreja. A poligamia, doutrina dos nicolaítas. Então a pessoa chega e olha assim, a igreja de Jesus Cristo, ela diz, eu vou entrar aqui porque é de Jesus Cristo. Pois é, a embalagem diz Jesus Cristo, mas vem cá, e o conteúdo? E o ensinamento? E a doutrina? Fala a mesma coisa que Jesus falou? O que há de diferente? E as pessoas vão aos lugares por causa
da embalagem, por causa da fachada. E se esquecem do conteúdo, do principal. E quando as coisas dão errado, quando ela fracassa, a culpa é de Deus, porque na sua cabeça ela acha que tudo que faz está fazendo para Deus, porque assim foi ensinada. E muitas dessas pessoas se tornam ateus, porque seguiram a Deus da forma errada, não da forma correta, e chegam a pensar que Deus não existe, que é tudo uma mentira. Trazendo para o lado pessoal de cada um de nós, a doutrina de Balaão e dos nicolaítas no meio da igreja é aquela pessoa que é cristã, mas ela tolera muito bem as coisas erradas. Ela convive muito bem com aquilo que não presta. Ela tem profunda comunhão com as trevas. Mas ela diz, eu sou cristã. Eu sou cristã. Mas de vez em quando ela dá uma puladinha de cerca. Mas depois ela volta. Ela tolera o pecado, aceita o pecado como algo natural. Isso é da vida, isso é do mundo, isso é assim mesmo. Tolerar o pecado no mundo, realmente, a pessoa que é mundana, ela vai viver no pecado e é problema dela. Eu não vou mudar o mundo. Por outro lado, tolerar o pecado dentro da igreja, depois que uma pessoa se batiza, se torna uma obreira, obreiro, pastor, um oficial da igreja, já não se pode tolerar e conviver com aquilo como se fosse a coisa mais natural do mundo. E era isso que Jesus tinha contra Pérgamo e tem contra muitas pessoas dentro da igreja, que elas negociam os valores, negociam o caráter, os princípios da fé. Ela negocia para se dar bem. Ela diz, não, se eu fizer tal coisa, eu vou me dar bem. Lembra que eu falei semana passada? O exemplo de uma secretária, por exemplo, de um executivo, e o executivo diz assim, olha, você tem muito futuro aqui nessa empresa, você pode galgar aqui nas alturas, e começa a encher a bola da menina que trabalha de secretária, e depois chama para um jantarzinho, não, vamos jantar, vamos sair, não sei o quê, vamos ser amigo. E ela vai cedendo, e sem perceber, daqui a pouco ela está diamante daquele patrão. Ou seja, ela negociou os seus princípios, os seus valores, a sua fé, para se dar bem. Ainda sendo uma cristã, sendo uma crente, frequentadora de igreja. Porque valores, princípios, fé não podem ser negociados. A pessoa, ela pode se dar bem naquele momento, mas a conta vai chegar depois. E quando chegar, ela não vai poder contar com Deus, com o Espírito Santo, nem com o patrão, nem com ninguém. Ela vai ficar sozinha para encarar aquela tempestade, porque ela escolheu, conhecendo a verdade. Amém, gente? Ela escolheu conhecendo a verdade. E se tem uma coisa que você recebe vindo à igreja, é a verdade. O conhecimento do que agrada e o que desagrada a Deus.
Quando nós escolhemos fazer outras coisas que a Bíblia não ensina, que a palavra de Deus não ensina, nós também estamos escolhendo em desagradar a Deus. Quem ama obedece. Amém? Aí ele fala, então falou a parte ruim. Logo ele diz, portanto, arrepende-te. Eu venho ensinando para vocês que a ferramenta da mudança de vida chama-se arrependimento. Jesus deixou para cada um de nós, para o pecador, para o estuprador, para aquele que foi ladrão, para aquele que matou, para que abortou. Ele deixou para cada um, para todos, a ferramenta do arrependimento. Qual é a função do arrependimento? Nos tornar perfeitos. Para que serve o arrependimento? Para que nós nos tornemos perfeitos. Como assim? Cometemos erros. Sempre vamos cometer. Somos humanos. Vamos falhar. Tá bom? Cometemos erros. Quando aprendemos com esses erros, nos arrependemos dele. No arrependimento você diz, nunca mais eu vou fazer isso. Não significa que não vá cometer outros erros diferentes no futuro, mas não aquele. Aquele você aprendeu e se arrependeu. Você mudou aquilo. E quando você deixa de cometer aquele erro, você se torna mais perfeito. E a cada erro que você comete e se arrepende, aprende com ele, para de fazer aquilo, você vai se aperfeiçoando cada dia mais. Vai se tornando mais perfeito e mais próximo de Deus. O arrependimento tem esse poder. Repito, não significa que você não vá cometer outros erros diferentes, mas o arrependimento faz você parar de cometer os mesmos erros, os mesmos pecados, as mesmas falhas. Então ele diz, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora vem a parte boa. Quem tem ouvidos, faça o quê? Ouça o que? O que? O Espírito diz às igrejas. Vamos lá. Uma pessoa pode receber o Espírito de Deus e igual cometer um pecado. Muitas vezes eu ouvi dizerem o seguinte: fulano pecou porque não tinha o Espírito Santo, fulano se desviou porque não tinha o Espírito Santo. Pode ser que não. Por quê? O fato de ter o Espírito Santo não te obriga a fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo é uma voz, é um guia. Você escuta muitas vozes à sua volta. Pessoas e situações tentando te seduzir para um caminho errado, para uma vida errada. Por que seduzir? Pelo seguinte, eu falava com a pastora, o diabo, ele nunca vai conseguir fazer o inferno ficar bonito. Porque quando uma pessoa briga com outra, está com raiva da outra, ela manda essa pessoa para onde? Vá para o inferno. Porque na cabeça de todo mundo, inferno é lugar ruim. Por isso que quando uma pessoa tem raiva da outra, manda ela para onde? Vá para o inferno. Pelo amor de Deus, não mande ninguém para o inferno. Mas é assim porque na cabeça de todo mundo, inferno é ruim, céu é bom.
Então o diabo nunca vai conseguir mudar isso na cabeça das pessoas. Ele nunca vai conseguir fazer as pessoas acharem que o inferno é bonito, que o inferno é florido, que o inferno é legal. Todo mundo sabe que o inferno é um lugar de castigo eterno, que é lugar de fogo, de choro, ranger de dentes. Então, o que o diabo faz? Ele enfeita o caminho que leva para o inferno. Ele faz a estrada que leva para o inferno ser bonita, chamativa, linda. Então as pessoas olham e dizem: ah, é por essa estrada que eu vou. Lembra de Ló, que escolheu as campinas do Jordão e morreu numa caverna? Pois é, o diabo fantasia, ele maquia a estrada que leva para o inferno. Ele faz a propaganda. Já que não pode enfeitar o inferno, ele enfeita a estrada. E todo mundo olha aquele caminho bacana, bonito, e diz: ah, eu vou seguir esse caminho, esse que deve ser o caminho do céu. Mas Jesus falou que o caminho que leva para o céu é estreito, é apertado, é difícil. E são poucos os que acertam com ele. Porque a maioria vai atrás do caminho enfeitado, bonito. Quer dizer, a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem o Espírito Santo, mas há muitas vozes falando à sua volta: vem para cá, faz isso, faz aquilo. E o Espírito Santo é uma voz única que fala dentro da pessoa. Agora, como tudo, ela tem que escolher a qual voz vai escutar. E muitas pessoas, ainda tendo recebido o Espírito Santo, preferem ouvir a voz dos amigos, dos parentes, dos palpiteiros, daqueles que dão opinião, dão pitaco na sua vida. E deixam de ouvir o Espírito Santo. Quer ver um exemplo? Saul, o profeta Samuel disse assim: o Espírito Santo descerá sobre ti e tu serás mudado em outro homem. Isso aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre Saul. Mas com o passar do tempo, Saul não ouvia mais o Espírito Santo. Ele ouvia os palpiteiros, os conselheiros, os amigos, e não mais o Espírito Santo. Então Deus falou: me arrependo de ter constituído Saul como rei, porque ele não me ouve mais, não me obedece mais. E disse a Samuel: vai na casa de Jessé, porque eu escolhi um dos filhos dele para ser o substituto de Saul, para reinar em Israel no lugar dele. Saul, ele tinha a voz do Espírito Santo para obedecer, mas ele também tinha um conselho real, ele tinha os seus conselheiros, então preferia escutar os conselheiros, mas não foram eles que o puseram no trono, foi Deus, foi o Espírito Santo. Muitas vezes ele ouvia o povo, mas ele não entrou no trono pelo voto popular. Então ele não tinha que seguir o povo, ele tinha que continuar seguindo a quem? A Deus, porque foi Deus, o Espírito Santo, que o pôs ali. Quando ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, é porque nem todos têm ouvidos para isso, para ouvir o Espírito, mas ouvem o mundo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. O que era o maná? A palavra maná significa: o que é isso? A palavra maná significa: o que é isso? Porque o povo de Israel acordou um belo dia de manhã e encontrou o solo todo branqueado, como se tivesse caído neve.
E saíram das tendas, olharam e disseram: maná, maná. Ou seja, o que é isso? E pegaram, cheiraram, e tinha cheiro de flor de coentro. E amassaram aquele maná, aquele alimento desconhecido, e começaram a cozinhar, fazer pães com aquele maná e se alimentar com aquilo. O maná escondido é o alimento que vem do céu, o alimento que vem de Deus. Jesus disse: não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai de onde? Da boca de Deus. Esse é o maná. Esse é o maná. Não é o alimento terreno, mas é o alimento espiritual. O alimento que fortalece, que levanta, o alimento que dá intrepidez, que dá coragem, que te enche de fé, que no meio da tempestade você diz: eu vou vencer, que na hora da doença você fala: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Só quem se alimenta desse maná é que consegue ter essa força, essa fé, essa certeza. Não quem se alimenta do pão desse mundo, do conhecimento desse mundo, que traz mais dúvida do que fé, mais dúvida do que força, mais fraqueza do que força. Porque o maná é escondido? Porque nem todos têm acesso a ele, só o vencedor. Quem é o vencedor? É aquele que vence os outros? É aquele que compete com os outros? A minha religião é melhor que a sua, a minha igreja é melhor do que a sua? Não, o vencedor é aquele que consegue vencer a si próprio. É aquele que consegue vencer o seu eu, o seu orgulho, o seu mau caráter, os seus maus costumes, os seus maus hábitos. Consegue vencer a si próprio. Esse é o vencedor. Não é o que vence os outros, mas o que controla a si próprio, o que domina a sua língua, domina o seu corpo, controla o seu corpo, não faz a primeira coisa que dá na cabeça. Esse é o vencedor. Aquele que vai contra tudo e contra todos para obedecer a palavra de Deus até o final. Então, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Então deixa de ser escondido, e esse conhecimento, essa revelação, essa sabedoria passa a ser muito clara para essa pessoa. Ela come o maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Bora, no passado, nas competições romanas, sempre tinha um vencedor. Na corrida de bigas, nas Olimpíadas deles, e até dos gregos, tinham os prêmios. E um dos prêmios era uma pedra branca, estilo mármore, uma pedra branca, polida, com o nome do vencedor da competição escrita. E essa pedra lhe dava acesso à grande comemoração, à grande festa no palácio, ao grande jantar que era dado aos vencedores. Então era como um convite, era a sua medalha. Então estava ali o nome dele, só ele podia entrar, ninguém mais podia, só quem tinha essa pedrinha branca, com um novo nome. O que é esse novo nome? O novo nome é um novo propósito para a sua existência. Sabe por que as pessoas são vazias?
Porque são deprimidas. Sabe por que muitas querem tirar a própria vida? Se envolvem com drogas, perdem o seu tempo no crime, perdem o seu tempo com más companhias, com fofocas, porque ainda não descobriram qual é o seu propósito na vida, para que ela existe. Então malgasta o seu tempo com qualquer porcaria, cuidando da vida dos outros, se preocupando com o que os outros fazem. Não encontrou o seu propósito. Um nome novo é uma mudança de plano, uma mudança de vida, uma mudança de propósito. E isso acontece com aquele que nasce de Deus, aquele que ouve o que o Espírito diz. Não para quem ouve o mundo, para quem ouve o que o Espírito diz. O Espírito lhe dá um propósito, lhe dá um plano pelo qual ele vai viver e respirar até o seu último dia. E quando você recebe o seu propósito para a sua existência, é aquilo que te alimenta, é aquilo que te fortalece, é por aquilo que você acorda todos os dias, é aquilo que te dá força, aquele propósito que nem todos ainda têm. Por isso não quer acordar, por isso quer ficar trancado, porque não encontrou ainda o seu propósito de vida. Então ele diz: darei uma pedrinha branca, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Você vai ver ao longo da história que Deus mudou o propósito de muitas pessoas, mudando o nome delas. Por exemplo, abre ali em Gênesis rapidinho, Gênesis 17, olha só. Deus muda o nome de Abrão. O que significa Abrão? Abrão significa pai grande, pai grande ou grande pai, tá bom? Deus muda o nome de Abrão. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, olha que Abrão foi chamado por Deus com 75. Aos 99 anos, Deus confirma o propósito da existência de Abraão. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Ou seja, se você errar, corrija os teus erros. Se você pecar, se arrepende, se conserta, porque é assim que nos tornamos perfeitos. E ser perfeito: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Olha o propósito, olha o propósito, Deus dando o propósito: serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então Abrão é pai grande, Abraão pai de muitos, pai de... Então Deus agora mudando o nome, na verdade estava mudando a direção, o propósito da existência desse homem. O teu propósito na vida a partir de hoje é esse: de você virão nações, você vai ser pai de muitas nações. Muda o nome dele. Logo depois, no versículo 15, Deus muda o nome de Sarai, que significa Sarai, estéril. Disse também Deus a Abraão, agora o pai de muitos:
A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Sara significa fértil. Sarai, estéril. Sara, fértil. Deus estava mudando o propósito da existência e da vida dessa mulher. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Olha o propósito. Deus dando um propósito, mudando-lhe o nome. Agora, vamos um pouquinho mais para frente. Gênesis 32, versículo 22. Outra pessoa que Deus mudou o nome. Versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Mudando o nome, mudando o propósito. Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó significa usurpador, enganador, aquele que puxa pelo calcanhar, o traiçoeiro. Israel significa aquele que luta e vence, aquele que luta e vence. O propósito da vida, da existência de Jacó mudou nesse dia. Deus estava direcionando ele e dizendo: você vai viver para isso, você vai lutar e vai vencer. Amém, gente? Vai lutar e vai vencer. Tem muitas outras pessoas que ele mudou o nome, mas eu vou falar dos mais importantes, tá bom? Mateus 16, para terminar. Mateus 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Esses 3 nomes que foram mudados
Abraão, Jacó e Simão. Mas para você ter mudado o seu propósito, o propósito da sua vida, da sua existência, você precisa de 3 passos principais. O primeiro foi o de Abraão: obediência. Como eu disse, ele foi chamado por Deus com 75 anos, mas o seu nome mudou quando ele tinha 99. Então ele foi testado todos esses anos na sua obediência. O primeiro passo é a obediência. A voz de Deus, a palavra de Deus. Não ficar buscando subterfúgios para fazer diferente. Não ficar buscando ministérios que preguem coisas agradáveis e gostosas, coisas que eu posso fazer, que faz bem para a minha carne. Não. A sua obediência, nossa, é testada no meio da dificuldade, da enfermidade, da privação, da doença, da falta de amigos, da rejeição das famílias, na perseguição, nas tribulações. Ali a sua obediência é testada. No seu trabalho, nas tentações, nas provocações, ali você é testado, até estar devidamente preparado para Deus cumprir o propósito dele na tua vida. E aí ele muda o teu e põe o dele, o propósito dele, o objetivo dele na tua vida. Amém, gente? Então o primeiro passo principal é a obediência. O segundo passo principal é a luta. Nenhum propósito muda, nenhuma vida muda sem luta. Lutar contra si próprio, lutar contra o mundo, lutar contra o pecado, contra os maus pensamentos que vêm na sua cabeça para te fazer desistir. O que nos ajuda nessa luta? Conhecer a palavra de Deus, saber o que Deus tem preparado para nós. Porque quando o mundo joga na sua cara que você é isso, que você é aquilo, Deus diz: não, mas eu vou te dar um novo nome. Então ele era conhecido como Nóia, era conhecido no bairro como traficante, ladrão, assassino. Porque na vida nós somos conhecidos por aquilo que fazemos, pelas atitudes que tomamos. O mundo nos julga e diz: você é isso. Então para o mundo a pessoa vai ser isso para sempre. Mas Deus diz: eu vou te dar um novo nome. Não importa o que o mundo fala de você. Você era o derrotado, agora você vai ser o vencedor. O seu nome era miserável, agora você vai ser próspero. Ele muda o nosso propósito, mas não antes de testar a nossa obediência e ver a nossa luta. Porque é na luta que você mostra a sua vontade de vencer. Porque Jacó lutava com um anjo, e o anjo disse: me solta. E ele disse: não te deixarei, se não me abençoares. E o anjo perguntou: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Seu nome não é mais Jacó. Agora você vai ser chamado de Israel, porque você lutou com Deus e lutou com os homens e prevaleceu. O seu propósito mudou. Obediência primeiro, luta, força de vontade, um querer inabalável.
Não importa quem se levante contra você para te derrubar, você precisa ter um querer inabalável e lutar por aquilo que você quer, até conseguir. Não importa o tempo, não importa a força que tenha que colocar, ainda que você tenha que colocar até a última gota do teu sangue, do teu suor, se for por um novo propósito, vale a pena. Amém? E o terceiro passo, mais importante, é a confissão. É a confissão. É você confessar que Jesus é o único Senhor, o único Salvador. E não é apenas uma confissão com os lábios, mas é uma confissão com a sua vida, com as suas ações. Como eu disse, tudo que você precisar, você vai a Ele. Ele é o Senhor. Eu não vou buscar a ajuda de outro, eu não vou me submeter a outro, não vou baixar a cabeça para outro. É a Ele que eu vou ouvir, é a Ele que eu vou seguir. Porque Jesus perguntou para os discípulos: que dizem as pessoas de mim? Uns disseram João Batista, Elias, algum dos profetas. E ele disse: e vocês, o que vocês acham que eu sou? E Simão disse: tu és o Cristo, tu és o enviado de Deus, tu és o único, o Filho do Deus vivo. Confessou. E Jesus disse: bem-aventurado és, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Eu também te digo: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te pergunto, por que as portas do inferno têm prevalecido contra muitas pessoas? Pedro significa inconstante. Pedro não, Simão. Simão significa inconstante. Pedro significa pedra, firmeza, rocha. Ele foi tão firme na sua confissão, tão seguro, que Jesus falou: tu não é mais inconstante. A partir de agora o teu propósito é ser firme, ser pedra. As portas do inferno prevalecem sobre os fracos, os inconstantes, aqueles que têm dúvida, que alimentam fracasso, alimentam sentimentos negativos, ruins. Mas aqueles que são de Deus, aqueles que se firmam, contra esses, contra a família desses, contra o trabalho desses, contra a alma desses, as portas do inferno não podem prevalecer. Não podem prevalecer. Veja se as portas do inferno têm prevalecido contra o seu casamento, se as portas do inferno têm prevalecido contra a tua saúde, ou se as portas do inferno têm prevalecido contra a sua família. Por quê? Porque ainda alimenta muitas dúvidas, muita insegurança, não se firma. Tem vindo à igreja, mas não se firma. Vem, gosta, escuta, mas não segura na mão de Deus. Gosta da palavra, gosta do louvor, mas não se firma. É muito inconstante. Qualquer coisa difícil que acontece, fica triste, fala: não vou na igreja não. É dali a 4 meses volta. Fica 1 mês, 2 meses, aí acontece outra coisa difícil, some de novo, fica mais 4, 5, 6 meses, depois volta. Inconstante.
Então os 3 passos para você ter essa pedrinha branca com um nome novo escrito, que só você vai conhecer, porque o propósito da sua vida não vai ser revelado para os outros, vai ser revelado só para você. Os outros vão chamar você de doido, porque eles não vão ver o que tu vê. Muitos vão te criticar, porque não vão ver o que Deus te mostrar, porque Ele vai mostrar só para você. Só para você. O seu propósito na vida, até onde você pode chegar. Então os passos são esses, principais. Tem outros, mas os principais são a obediência, a luta e a confissão. A firmeza na sua fé, a firmeza na sua convicção. Haja o que houver, você não vai se mover da presença de Deus. Vai continuar ali, na dor, na alegria, na doença, na privação, e como for, você continua ali, crendo que o vencedor vai receber um novo nome. Então você quer vencer, por isso que você não sai, não se move do lugar. Amém, gente? Não se move da presença de Deus.